Amém, amados de Jesus. Hoje estou literalmente igual lá em Tijucas. Geralmente lá em Tijucas era sempre bendito entre as mulheres, né? Agora não mais, né? Que agora tem o Luiz lá que não me deixa mais ficar sozinho e o Marcelo também. Então, mas hoje estou aqui de novo, né? Bendito entre as mulheres. Eu sempre brinco, né? Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para as mulheres, né? Tinha um jardineiro lá também, né? Estou fantasiado de Jesus aqui hoje à noite. Vamos orar então, vamos ficar de pé. Se vocês quiserem ficar sentado também. A gente vai começar esse tempo orando e adorando, né? Pedindo realmente que o Espírito Santo esteja no controle. Eu não sei quem vai lembrar, faz alguns meses, né? A pastora Alice nos abençoou com a inscrição de um evento que teve lá em Itajaí, em Balneário Camboriú, chamado CS, né? Está acontecendo de novo? Ou vai acontecer de novo? Aí foi eu e a minha mãe e foi muito tremendo o que aconteceu lá, né? Realmente a presença de Deus assim estava num nível muito alto. E lá, uma das coisas que Deus ministrou muito forte realmente, a questão de realmente entregar todo o controle da igreja para Deus. Isso é uma coisa que precisava ser feito, né? Em Nova Trento eu fiz isso algumas vezes, mas enfim, eu senti uma direção clara de Deus, né? E que a gente deveria fazer isso. E a partir do momento que a gente faz isso, as coisas começam a mudar, né? As coisas começam a mudar e nem sempre as mudanças vão nos agradar, porque as mudanças de Deus às vezes, na maioria das vezes, vão nos tirar do conforto, vão nos tirar, é inevitável, porque a gente gosta de conforto, a gente gosta de feriado, a gente gosta de férias, né? Mas geralmente quando a gente pede, Senhor, assume o controle, Ele realmente nos tira do conforto, porque Ele quer nos usar, Ele tem pressa nas coisas dEle, Ele quer estabelecer o reino dEle, né? Então, a minha oração é sempre essa, né? Que o Espírito Santo permaneça no controle. Eu fiz algo semelhante lá em Nova Trento, há anos atrás, e aconteceu de um discípulo ele me chamar depois de algum tempo, né? E ele pegou e disse assim: pastor, eu percebo que você mudou bastante. Eu disse, você não é mais a mesma pessoa. E por incrível que pareça, não foi um elogio, né? Porque ele estava acostumado com o pastor Christian, que não era talvez tão dominado pelo Espírito Santo, ou tão controlado pelo Espírito Santo, e que por incrível que pareça, o pastor Christian, que não era tão controlado pelo Espírito Santo, ele era melhor. Por quê? Porque talvez ele não tirava tanto do conforto, né? Agora, a partir do momento que a gente deixa realmente o Espírito Santo nos governar, ele vai nos levar a santidade, santificação, arrependimento, renúncia, evangelho de cruz, mais oração, né? E é inevitável, né? Agora, se a gente entender que pastor Cristo, pastora Patrícia, pastora Alice, nós somos só vasinho de barro que Deus usa, então ninguém precisa ficar bravo com a gente, fica bravo com Deus, porque Ele é que tem suas prioridades, né? Mas assim, agora para vamos aliviar um pouco a conversa aqui. A igreja de Canelinha, tanto a igreja de Canelinha como a igreja de Tijucas, né, não são igrejas assim de crianças, são igrejas de pessoas que já têm uma caminhada. Então, aqui eu sinto, tanto aqui como em Tijucas, a gente não precisa falar muita coisa. Sabe aquele ditado, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Então aqui não é uma igreja que eu preciso assim, explicar muita coisa. Não, todo mundo aqui já tem entendimento. O que Deus vai fazer daqui por diante, já tem feito, é alinhar os ponteiros, né? É alinhar a gente e não deixar que a peteca venha cair, né? Porque Ele quer ver a gente realmente com azeite na botija e não só azeite na lâmpada, mas realmente fazendo o que precisa ser feito. Amém? Vamos orar então. Vou pedir para a pastora Alice, né,
ela que é a nossa líder de intercessão, pedir realmente, né, que o Senhor esteja no controle dessa noite. Eterno Pai do Espírito da Tarde, nós queremos primeiramente te louvar e te agradecer a Deus por esse dia, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua presença, de estarmos aqui, Senhor, buscando mais de ti e entregando aqui também, Senhor, aquilo que nos expomos a estar nesse tempo, Senhor, reunidos como igreja tua. Damos, Senhor, total liberdade ao teu Espírito Santo. Que o Senhor tome a vida do pastor Cristo, que o Senhor use a vida dele. Pai, toma a direção dessa reunião. Que venha ser, Senhor, tudo para a honra e glória do teu nome. Nós nos colocamos em tuas mãos e te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Entregamos esse tempo aqui e já te pedimos, Espírito Santo, direciona a nossa oração e a nossa vigília dessa noite. Traz, Senhor, aquilo que precisamos realmente estar orando, Pai, nesse tempo, e que tudo seja, Senhor, para o louvor da tua glória. O Senhor, ora, já te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus então, né, com uma canção, né? Aos teus pés estou, para render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em teu rosto, eu fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Basta um olhar no seu, eu fui perdoado logo. Todos os meus tesouros, todos os meus tesouros, eu vou derramar de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado.
quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria um vaso outra vez. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria um vaso outra vez. Ao preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso a teus pés, aos pés do meu amado. Senhor Jesus, nós começamos essa reunião, começamos esse tempo, Senhor, debaixo da Tua nuvem de glória, entendendo, discernindo, Pai, que para cada estação, Senhor, para cada novo ciclo, o Senhor tem um novo preço. Para cada um de nós, o Senhor tem novos pedidos, Pai. Nós queremos que existe um nível de renúncia maior, coisas particulares, pormenores, que o Senhor vai pedir de cada um de nós nesse tempo. A Tua palavra diz que o Senhor não arromba portas, o Senhor está à porta e bate. O Senhor não arromba a porta, o Senhor está à porta e bate. O Senhor deseja entrar e fazer morada em nossos corações, fazer mudanças, transformações para o louvor da Tua glória. E nós queremos declarar: Tu tens liberdade, Senhor. Tu que és o nosso carpinteiro, vem fazer as mudanças necessárias, Senhor, a começar pelas nossas casas, nas nossas famílias, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, a começar pela nossa casa, Senhor. Transforma o que precisa transformar. Ajuda-nos, Pai, a encontrar as dracmas perdidas, os valores que se perderam ao longo do tempo. Sim, Senhor, acenda a luz. Acenda a luz, Senhor. Acenda a luz na nossa igreja. Acenda a luz no nosso casamento. Acenda a luz na nossa casa, nas nossas famílias. Acenda a luz no nosso trabalho. Acenda a luz, Senhor, que tudo aquilo que é trevas, que tudo aquilo que é obscuro, que é tudo aquilo que está oculto, escondido, venha ser iluminado pela Tua luz. A Tua luz que revela todas as coisas, a Tua luz que nos mostra o que precisa ser mudado, o que precisa ser restaurado, transformado. Vem, Senhor, vem com a Tua luz, vem com a Tua luz, Senhor. Onde a Tua luz está, toda treva é dissipada. Por isso vem, Senhor, vem com a Tua luz, vem iluminar tudo aquilo que está escuro nas nossas casas, na nossa igreja, nas nossas vidas. Nós Te pedimos, Senhor. É a
nossa oração na noite de hoje. Fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Aos pés do meu amado. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Pode se sentar, amém? Se a gente fosse cantar mais uma música, a gente cantaria essa música aqui, ó. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Todas as vezes que duas ou mais pessoas se reúnem no nome dele, ele está presente, amém? A Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, se ele falou, ele está. Abra rapidamente a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1. Vamos começar a partir do versículo 16. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16. Hoje vai ser uma palavra bem diferente. Amém? Para criança é leitinho, né? Para adulto é feijão com carne e maionese e salada. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, pode ser? Diz assim a palavra de Deus: Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são indesculpáveis ou inexcusáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes os seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si.
Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, até as mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo a si mesmo a penalidade devida ao seu erro. Até aqui tá bom? Até aqui já tá bom. Amém? Então, amados, eu queria conversar aqui sobre alguns pontos aqui dessa palavra, né? O ponto principal aqui dessa palavra é a gente está tratando da pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, que é quando Deus permite o ser humano a fazer a sua própria vontade. É o que o texto está falando aqui. Quando o ser humano ele tem a oportunidade de conhecer a Deus e ele não corresponde a esse conhecimento, chega uma hora na vida do ser humano que Deus faz o seguinte: então, já que tu não quer fazer a minha vontade, não quer me obedecer, não quer me honrar, então fica à vontade, faz o que tu quiser, né? Esse é o pior castigo que poderia acontecer na vida de um ser humano, né? E a gente vai ver aqui que o texto aqui ele vai falar sobre o homossexualismo, né? O homem que decide ter intimidade com homem, mulher com mulher, e deixa o uso natural, né? Começa a fazer coisas que não foram criadas por Deus, né? Mas começando lá no versículo 16, o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Romanos, ele começa dizendo, né? Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, né? O apóstolo Paulo começa dizendo aqui, eu não me envergonho do Evangelho. Eu começo a noite de hoje dizendo, né, que nós não podemos, de hipótese alguma, nos envergonhar do Evangelho. Não podemos mais desperdiçar oportunidades. Nós estamos já vivendo uma fase que não tem mais desculpa para nós, né? Nós conhecemos a palavra, então Deus espera que a gente realmente venha restaurar o tempo de ousadia, né? Aquele tempo onde a gente realmente aproveita as oportunidades. Hoje nós não temos célula de mulheres, mas então nós vamos aproveitar a oportunidade para convidar alguém para um culto, para convidar para culto de mulheres, para convidar para o culto de casais. Então nós temos que aproveitar as oportunidades, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, né? E hoje Deus tem dado essa outra ferramenta aqui, que é uma ferramenta que pode ser usada também para pregar o Evangelho, seja através de Facebook, seja através de Instagram, WhatsApp, tem gente que até usa o TikTok, né? Mas é uma ferramenta. Tem gente que usa para o mal, nós podemos e devemos usar para o bem. Amém? Eu particularmente recebi um direcionamento de Deus, já faz mais de 6 anos, 7 anos, sei lá, onde Deus falou para mim, todo lugar que tu for pregar, tocar, tudo tu vai gravar ou vai filmar, eu quero que tu edite isso depois e coloque na rede social. Por isso que todo dia eu estou ali compartilhando a pregação da célula, a pregação do culto de Tijucas, a pregação do culto de Canelinha. Quando eu prego em outros lugares, eu estou ali compartilhando, porque eu recebi uma direção de Deus para isso, né? E é sempre importante lembrar que a principal responsabilidade de um pastor é alimentar o rebanho. Nós temos outras responsabilidades, mas essa é a principal, né? Então, essa parte eu não posso deixar a desejar. Então, se você entrar no meu Instagram, todo dia tem vídeo. Se entrar no meu YouTube, todo dia tem mensagem. Todo dia, né? Então, disso ninguém vai poder reclamar. Não, pastor Christian não tinha alimento para nós, né? Mas essa responsabilidade de pregar o Evangelho não é só do pastor Christian, ela é de todos nós. Amém? E aqui, amados, a partir do versículo, aqui ele vai dizer, né, que o justo vai viver da fé. Deus realmente tem nos levado, eu tenho experimentado isso, um tempo de dependência, né, onde a gente precisa exercitar a fé.
E de tempos em tempos, Deus quer sempre nos levar a um nível de fé mais alto. E à medida que Deus vai levando a gente para um nível de fé mais alto, viver da fé, amados, não é brinquedo. Não é brinquedo. Viver da fé é você... Sabe, já aprendeu já ouviu aquela história, né? Bota o pé, que Deus bota o chão, né? É mais ou menos isso, né? Viver da fé é literalmente andar sobre as águas. É quando, aos olhos humanos, você está dependendo totalmente de Deus. Você não sabe de onde vai tirar para resolver um problema, para quitar uma conta, né? Para solucionar um desafio. Você não sabe como vai fazer aquilo. Mas isso é viver da fé. Porque a gente vai para o joelho e diz: Deus, eu não sei como, mas Tu sabes. Eu não sei onde está a saída, mas Tu sabes, né? É o verdadeiro mar vermelho, né? Isso é viver da fé. O justo vive da fé. Quando a gente ainda é bebê na fé, Deus até dá um desconto para a gente. Ele é muito bonzinho, né? Ele é muito bondoso. E a gente vive da fé, mas é um nível assim mais leve. Mas à medida que a gente vai caminhando, é o nível da fé mais alto. É onde a gente realmente precisa confiar nele. Ele quer nos levar para esse lugar de confiar totalmente nele. É o que está lá em Ezequiel. Quando o anjo pega o profeta e começa a levar ele para dentro do rio, no começo, as águas, vinham aqui, né? Está tranquilo, está confortável. Só que o anjo disse: não, até aqui está molezinha, né? Vamos mais para dentro do rio, né? Aí as águas já começaram a dar nos lombos, né? Mas eu ainda estou dando pé, está tranquilo ainda, né? Estou de mão dada com o anjo, a água está no lombo. Só que depois a água já vai indo, né? Um outro nível. E chega uma hora, quem já leu ali Ezequiel, né? Que já não dava mais pé. E Deus quer levar a gente para esse lugar. É um lugar onde eu não dou mais pé. Ou seja, a dependência é dele. E se eu não sei nadar, é ele que vai me ensinar a nadar agora. Então eu tenho que confiar, né? Esses dias eu gravei um vídeo, né? Provérbios 3, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa palavra estribes na língua portuguesa é uma palavra meio esquisita, né? O que é um estribo, né? Quem já andou de cavalo sabe que tem um negocinho que você tem que botar o pé assim para poder subir em cima do cavalo. Qual é o nome daquele negócio? Estribo, né? Então bota o pé no estribo e sobe no cavalo. Então quando a Bíblia diz: não te estribes no teu próprio entendimento, Deus está dizendo: não te apoie no teu pensamento humano, na lógica humana. Porque no campo da fé não tem lógica. O campo da fé não depende de lógica. Deus cria, abre o mar. Deus cria, abre um buraco no meio da parede. Ele cria uma solução do nada. Lembra, né, quando Pedro estava preocupado porque tinha que pagar imposto, ele não tinha dinheiro para pagar o imposto. E aí ele foi para Jesus: e agora? O que a gente faz? Jesus disse: Pedro, eu vou te mostrar onde é que é para te lançar o anzol. Tu vai pegar um peixe. Dentro desse peixe tem uma moeda, tu vai pagar o meu e o teu. Tem lógica pegar um peixe com moeda dentro? Alguém aqui já pegou um peixe com moeda dentro? Ninguém. Mas Pedro pescou um peixe que tinha uma moeda dentro. Por quê? Porque no campo da fé é sobrenatural. Se a gente falar para as pessoas, né, comuns, que um cara foi lançado no mar porque estava desobediência a Deus, e um peixe engoliu ele, e ele sobreviveu 3 dias dentro da barriga do peixe, e foi vomitado numa praia. Não, isso aí não existe. Isso aí não existe, não tem lógica. Mas a fé é sem lógica. Deus é o Deus do impossível, né? Então, se a Bíblia diz que o justo vai viver da fé, se prepare para viver da fé, né? E se alguém aqui ainda não está vivendo da fé, seja bem-vindo. O justo vive da fé. E por que aqui? Vamos abrir um parênteses aqui. Por que Deus faz isso com a gente? Por que Deus permite situações onde eu vou ter que botar a minha fé para funcionar? Para nos dar testemunhos. Porque o testemunho arrasta. Palavra convence, testemunho arrasta. Quando a gente tem um testemunho de vida para contar para um ímpio que não tem conhecimento nenhum de Deus,
que conhece só de maneira superficial, o nosso testemunho ele arrasta, porque o testemunho é muito mais poderoso do que uma palavra. Mas como que eu vou ter testemunhos, histórias, sem passar por elas? Então, Deus vai ter que me dar elas. Não existe profeta sem história. Amém? E aqui na segunda parte do texto, ele vai falar aqui, o profeta, Paulo escrevendo aos Romanos, de uma ira que vem de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Né? Deus, ele fica irado sempre que existe algum tipo de injustiça, porque Deus é o Deus da justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Eu quero crer, até pelo decreto que a gente vai ler no culto aqui, o decreto do mês de abril, do apóstolo René, que o mês de abril vai ser um mês onde vai ter aí uma limpeza aí na corrupção. E eu quero crer que é no Brasil. E eu quero crer que é lá no STF, né? E eu quero crer que essa palavra aqui, profética aqui da noite de hoje, está alinhada com tudo isso, né? Porque Deus tem uma hora que ele se ira com a injustiça, né? E principalmente quando o ser humano tem o conhecimento da verdade. Enquanto nós não conhecemos a verdade, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: ai, como eu me arrependo de ter aprendido tudo que eu aprendi, porque agora eu não posso mais pecar, né? Era isso que ele queria falar, ele comeu a frase, né? Mas para bom entendedor, agora não posso mais pecar. Engraçadinho, né? Tem gente que não queria conhecer a verdade, por quê? Porque agora sabe que algumas coisas não pode mais, né? Mas que bom que a gente foi escolhido por Deus para conhecer a verdade, né? Porque a verdade nos liberta, né? E em tempo de Páscoa, libertação, seja bem-vinda, né? Porém, uma vez que eu conheço a verdade, eu tenho que andar de acordo com ela, né? Isso, em primeiro lugar, a casa de Deus, porque o julgamento começa pela casa de Deus. Então, primeiros que são julgados, pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, esses são os primeiros. Primeiro a apanhar, a tomar palmadinha na bunda, às vezes é varada mesmo, né? Primeiro somos nós, né? Por quê? Porque a igreja foi escolhida por Deus para reinar sobre o mundo. Às vezes as coisas estão meio invertidas, né? Parece que é o ímpio que está governando, é o ímpio que está dominando, né? Mas Deus gostaria que fosse nós, porque nós somos os justos, nós é que detemos o conhecimento da verdade. Agora, se eu conheço a verdade e eu não ando de acordo com a verdade, eu vou ter consequência, né? Na sequência ele vai dizer, os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Aqui, esse texto aqui é um texto muito bom. Isso aqui todo crente tem que conhecer, Romanos 1:20. Porque se algum dia na história, quando você estiver evangelizando alguém, e principalmente se você tiver a felicidade de encontrar um ateu, você lê para ele Romanos 1:20. Perante Romanos 1:20, nem ateu tem desculpa. Por que a Bíblia está dizendo aqui? Que até os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, e o seu eterno poder, se revelam pelas coisas que foram criadas. Ou seja, a criação de Deus, ela é tão perfeita, os pássaros, os peixes, as aves, a forma que uma mulher fica grávida, né? Tudo que Deus fez é tão perfeito, né? A fotossíntese, né? Tudo. Eu estava vendo ali, eu gosto de vez em quando eu gosto de ver aqueles videozinhos da selva da África, né? Os leão lá, como que eles sobrevivem, né? Com uma onça, ela estava pegando o filhotinho do elefante, o elefante já vem com a tromba e dá uma trombada que a onça voa, né? Então é incrível, né? Como que
que funciona todo aquele mecanismo, né? Como que o jacaré sobrevive, como que a onça sobrevive, como que o hipopótamo sobrevive. Então tem todo uma perfeição, né? Tudo criado por Deus, né? Eles mesmos se matam entre eles e assim eles vão, alguns vão sobrevivendo, outros vão servindo de cadeia alimentar, né? Enfim, tudo o que Deus fez é perfeito. E a criação de Deus, ela é tão perfeita que ela, por si só, ela prova que Deus existe, que Deus é real. Então, de modo que todos vão ser indesculpáveis. Então, o ateu vai ser indesculpável. Agora, se o ateu não tem desculpa, quanto mais nós, que já sabemos bastante, né? E aí ele continua dizendo, versículo 21, pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, né? Aí ele vai dizer, lá na frente, no versículo 24, que quando a pessoa conhece a Deus e não glorifica a Deus, não lhe dá graças, a graça devida, Deus nos entrega, Ele nos entrega as nossas concupiscências dos nossos corações, a imundícia para desonrar o nosso corpo. Por que eu trouxe essa palavra aqui nessa noite? Deus me deu uma inspiração, hoje meio-dia, conversando com a minha esposa, com o meu sogro, né? Ela estava citando esse texto, que inclusive foi citado no curso que eu estou fazendo ali com o pastor da Assembleia de Deus. Esse texto foi citado essa semana. E esse texto aqui ele é muito usado para falar sobre o homossexualismo, né? Que o homossexualismo, ele é fruto, não só homossexualismo, como lesbianismo, hétero, trans, bi, né? Ele é fruto dessa situação de pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, rejeitaram esse conhecimento, e aí Deus então faz o seguinte, já que você não quer me conhecer, então Deus entrega essas pessoas para se desonrar entre elas, para poder cometer pecados, para poder fazer coisas infames, né? Abandonar o homem, abandonar a mulher para ter relação com outro homem, a mulher se abandonar o homem para ter relação com outra mulher, ou seja, a bagunça total. Isso tudo é consequência da pessoa que tem a oportunidade de conhecer a Deus e ela rejeita esse conhecimento. É o que o texto está falando aqui. Só que, o que eu queria aqui falar, para não prolongar demais a minha fala aqui hoje à noite, não pensem vocês que esse texto aqui é só para homossexual. Esse texto aqui também serve para nós. Se nós não honrarmos a Deus de acordo com o conhecimento que a gente já tem, Deus não vai cobrar da irmã Vera o mesmo que vai cobrar de mim, nem da Michele o mesmo que vai cobrar da Nice, e nem da Nice o mesmo que vai cobrar da Alice. Por quê? Porque cada um de nós aqui é único, cada um aqui tem um nível de conhecimento, um nível de revelação. Então Deus não é injusto, Ele é justo. Ele cobra de cada um de acordo com aquilo que a gente sabe. Agora, eu seria muito ingênuo achar que Deus vai pegar leve comigo, né, como Ele pegaria com a Vera, talvez seja aqui uma das mais novas, não sei, entre nós. Quanto tempo tem de convertida? Já tem quantos anos? Tem mais 10 anos. Aí depois eu vou tem mais tempo para que porque 10 anos após que eu saí da prefeitura. Tem mais? Porque só 8 anos que eu estou morando lá dentro. Eu convidei tudo que foi também. Tem mais. Para mais, acho que olha. Uma casa de paz. Estão falando aí da casa de paz e eu já... Como eu quero resgatar a casa de paz, né? Até eu quero que a gente esteja orando sobre isso, né? Porque é um projeto que Deus já sinalizou várias vezes, a gente tem tudo pronto, é só orar, se consagrar e ir para cima.
Ó, só vocês aqui, eu estou em 4 mulheres. 2 mulheres já podem ir numa casa, 2 na outra casa. Já são 2 casas de paz, né? Todo mundo aqui tem condições de fazer. Os estudos já vêm prontos, né? Então nós vamos orar sobre isso. Não é por acaso estão citando essa palavra aí. Isso tem até a ver com o que Deus tem colocado no meu coração, que é um novo tempo. Já que não estamos com células, vamos para a casa de paz, né? Mas enfim, isso aí fica para depois, né? Então, a Vera tem 10 anos, eu tenho 30, esse ano eu faço 30 anos de convertido, né? Então, de mim ele vai cobrar um nível, de ti vai cobrar outro, né? A verdade é que eu falava numa live essa semana que quanto mais o tempo vai passando, Deus ele começa a passar uma lixinha mais fina na gente. Ele vai cobrando a gente de umas coisinhas mais pequenininhas assim, né? Como que no passado a gente nem dava bola, como por exemplo a alimentação, né? Eu hoje, Deus me cobra muito a alimentação. Não posso botar qualquer coisa na minha boca. Posso sair por aí comendo lixo, né? Lá eu não sou radical. Eu não penso que lá uma vez ou outra tomar um sorvetinho com a tua família, né, um açaí, até mesmo um copo de refrigerante, né, numa festinha de aniversário. Eu não quero ser mais radical. Eu fui radical há muitos anos, hoje eu não quero mais ser. Fiquei 20 anos sem tomar refrigerante. Mas, só que é lá uma vez ou outra, né? Se eu começar da exceção virar regra, eu estou tomando refrigerante todo dia, comendo fritura todo dia, sorvete todo dia, eu vou prejudicar o templo do Espírito Santo, e o templo do Espírito Santo é sagrado, né? Então tem que cuidar. Por quê? Porque Deus tem falado já há muito tempo sobre um avivamento que Ele quer enviar, né? E Ele quer realmente promover um avivamento. Tem muitas promessas de avivamento sobre o Brasil. Mas como que a gente vai viver um avivamento se a gente não estiver bem fisicamente? Tem que estar bem. Tem que estar bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para poder viver um avivamento. Esses dias Deus me usou para falar com uma pessoa, que a pessoa começou a falar assim para mim: ah, não, porque eu quero viver um avivamento, e nós vamos viver um avivamento e tal. Aí eu peguei, interrompi a pessoa e disse: você quer viver? Você pode viver o avivamento, só que vai ter que mudar isso, 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 que eu conheço a pessoa, e a pessoa quer viver o avivamento, mas tem um monte de coisa na vida da pessoa que está tudo errado. Aí a pessoa quer viver um avivamento, mas não quer mudar, quer continuar no pecado, quer continuar fazendo coisa errada, né? Não funciona assim. Deus é santo, né? Se eu quero viver um avivamento, eu vou ter que me adequar àquilo que precisa para viver o avivamento. Amém? Então aqui eu me assusto com esse versículo: pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Eu pergunto para nós mesmos aqui nessa noite: será que de acordo com aquilo que eu já conheço de Deus, eu estou glorificando Ele e dando a Ele ações de graças no nível que Ele merece, de acordo com o que eu já conheço? Essa é uma pergunta para a gente fazer para nós mesmos. E outra coisa que me chamou a atenção aqui desse texto: honraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Honraram e serviram a criatura no lugar do Criador. Interessante que Deus colocou nós aqui na terra para servir uns aos outros. No reino de Deus, maior é quem serve, né? Mas, às vezes, nós corremos o risco de servir mais a criatura do que o Criador. A gente é bom de fazer coisa para os outros, mas de fazer coisa para Deus, nós não estamos fazendo como deveria, né? Então, isso aqui é outra coisa que me chama a atenção, né? Será que nós estamos honrando e servindo mais a criatura ou mais a Deus, né? Porque Deus espera que a gente honra e sirva a Ele mais do que o homem, né? Embora que para servir a Ele eu vou ter que servir homens também, né?
Amém? Então, amados, para encerrar a minha palavra aqui, que eu falei que eu queria ser breve, e você, eu sinto no meu espírito que, eu falava ontem lá em Tijucas, né? Que Deus está nos conduzindo a uma nova fase. É um novo momento, é tudo novo. Até aqui o que a igreja viveu foi um período de transição. Em setembro do ano passado, né, a gente assumiu compromisso, eu e minha esposa, e está assumindo a Ibra, Tijucas, Canelinha. De lá para cá, de lá até aqui, eu posso dizer que a gente viveu um tempo de transição. Por quê? Porque não tem como um casal assumir a igreja e dizer, a partir de hoje é assim. Né? Não funciona desse jeito. Né? Você vai machucar muita gente, vai magoar muita gente. Então, eu orei muito, pedi muito a Deus sabedoria para não ferir ninguém e deixar Deus ir mudando algumas coisas pouco a pouco. Né? E eu creio que algumas mudanças já aconteceram, né? E já houve algumas transformações, mas agora eu sinto que a gente está realmente entrando num tempo que é realmente deixar as coisas velhas para trás. Sabe aquela passagem de Paulo, né? Não que eu já tenha chegado lá, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então a gente precisa de uma vez por todas cortar o cordão umbilical do passado. Né? Nós começamos aqui a reunião de hoje, né? Vamos pegar o teu exemplo, né? Ai meu Deus, reunião, né? Nós vamos pecar para depois pedir perdão na oração. Não vamos pecar, não vamos. Nós ainda temos lembranças do passado. Eu conheço pessoas entre nós que só de usar a palavra reunião, a pessoa arrepia do pé ao cabelo. Por quê? Porque muitos de nós fomos traumatizados com essa palavra. Por quê? Porque nós eu participei de reunião que a gente ia só para apanhar. A gente ia para a reunião só para prestar relatório, meta, relatório de dízimo, quanto que entrou, cobrança. Então, alguns, só de ver a palavra reunião, a pessoa, ela já começa com a TPM, né? Já pressão, tensão, não, TPR, né? Tensão pré-reunião. É a TPR, a pessoa fica azul, tem gente que até dá febre alta, tem gente até que dá dor de cabeça. Nós não é só na igreja, porque lá no posto também é assim, né? Acontece no posto de saúde também? A enfermeira disse 3h30 da tarde tem reunião, a igreja começa, aí todo mundo vai barriga, aí todo mundo chama, meu Deus, vocês nem sabem o que é. Já fica tudo assim. Normalmente, tá? Pegando aqui o embalo do nosso seminário, da nossa imersão em identidade, né? Normalmente isso acontece quando tem líderes que são dominantes, né? E muitas vezes até rudes, né? Pessoas que, e eu falava na célula de homens, né? Sobre autoridade e autoritarismo. Tem pessoas que têm autoridade, tem pessoas que são autoritárias. Pessoas que não foram preparadas para estar em posição de autoridade, seja na prefeitura, seja na saúde, seja na escola, seja na igreja, é uma bomba. Porque pessoas que não foram preparadas, elas acham que porque tem uma posição de autoridade, ela pode, beija o meu anel, né, se ajoelha diante de mim, e não funciona assim. Né? E tem gente que, Deus que me livre. Tem aquele ditado antigo, né, que é conhecer o caráter de uma pessoa, dá poder para ela. Né? Mas em nome de Jesus, amados, eu não sou perfeito, nem minha esposa, mas em nome de Jesus, se algum momento vocês perceberem que a gente está sendo autoritário, ou muito duro com vocês, ou dominando, pode chamar a atenção. Não precisa fazer em público, né? Deixa eu terminar a reunião, chama no particular. Pastor, eu achei que hoje você pegou pesado demais. Eu achei que foi demais hoje, entendeu? Faz no particular, peça a Deus sabedoria. Amém? Mas em nome de Jesus, é um novo tempo, amém? É um novo tempo. Nós não precisamos repetir as coisas do passado. Tem até uma promessa lá no livro, né, de Naum, né, não passarás pela mesma angústia 2 vezes. Então, em nome de Jesus, nós não vamos repetir angústia, amém?
Eu não vou repetir os mesmos sofrimentos, as mesmas dores. E se a gente tiver que cometer pecado, que seja pecado novo, né? Seja erro novo. Nem vou usar a palavra pecado, que é forte demais, né? Mas erro, vou cometer erro novo. Precisamos cometer os erros. Eu já apanhei tanto como pastor, se Deus me der a graça de não cometer os erros que eu já cometi, já vai ser muito bom. Porque o que a gente apanhou é para não repetir, né? É para aprender, né? E com 5.0 eu acho que está na hora de, né? Vamos fazer a coisa certa, do jeito certo. O pior sentimento do ser humano é a culpa. Oi? O culpado da coisa, né? O pior sentimento é a culpa. Mas a culpa Ficar se culpando. é... A culpa, ela é vencida com a humildade, né? Quando eu peço perdão para quem eu preciso pedir perdão, se eu preciso pedir perdão para Deus, eu vou pedir perdão para Deus, e eu preciso liberar perdão para mim mesmo, e aceitar que eu sou um ser humano que falha, né? Eu não devo cometer os mesmos erros de novo, né? Mas eu preciso me perdoar. Se eu não me perdoo, estou sendo orgulhoso, né? E como tem aquela música do Fernandinho que eu estava ouvindo esses dias, né? No passado a gente cantava muito, né? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue. A Bíblia diz lá no Apocalipse, eles venceram através do sangue. É pelo sangue. Ninguém vai ser salvo porque eu sou bom, porque eu sou santo, porque eu sou o cara. Não. Sou salvo pelo sangue de Jesus. Então eu tenho que me perdoar e aceitar o perdão e bola para frente. As coisas velhas ficam para trás. O problema é que o diabo vem soprar na nossa mente o passado e a gente deixa o diabo falar e não reage. Então eu tenho que reagir. Dizer, capeta, cala tua boca. As coisas velhas já ficaram para trás, tudo é novo. Estou em Cristo, é vida nova, tudo se fez novo. Amém? Então, amados, a minha oração, né? É que a gente realmente supere o passado, deixe o velho para trás, porque só pode ser colocado vinho novo em odres novos, né? E esteja aberto para o novo, e estaremos orando daqui a pouco, né, pelo projeto Casa de Paz, porque não é por acaso que essa palavra aí foi citada nessa noite, amém? Então vamos lá, amados, eu quero deixar essa palavra para vocês. Está compartilhando algumas coisas e depois a gente vai estar apresentando o relatório financeiro da igreja. Por mim, eu penso que se a gente fizesse 2 reuniões no ano para apresentar relatório financeiro, já estaria de bom tamanho. Mas eu senti no meu coração de acelerar esse processo, de fazer trimestral. Por quê? Porque tanto em Tijucas como aqui em Canelinha, a gente já falou de púlpito que a gente teria um ministério transparente, que a gente não teria nada para esconder de ninguém, né? Então, eu quis acelerar. Quase que eu fiz no mês passado, mas deixei fechar 3 meses, até para a gente também respirar também, porque tudo dá trabalho, né? Embora que a pastora Mena, que é a nossa tesoureira, ela já tem tudo anotado no caderno, mas eu passei tudo isso para o computador para poder botar numa folhinha de papel e eu ler para vocês aqui. Conversando com os irmãos lá de Tijucas ontem à noite, a gente chegou a pensar, vamos botar isso na parede? E a gente chegou à conclusão que não há necessidade de botar na parede. Se o pessoal de Canelinha entender que tem que botar, mas a princípio a gente entende que não, por quê? Porque vai ter visitante, e os visitantes não vão ter o mesmo nível de maturidade de vocês para entender os valores, as coisas, né? Então, eu creio que a gente apresenta o relatório de 3 em 3 meses para aqueles que vierem, que são os interessados, né? E, havendo alguma dúvida, a gente esclarece, e depois, a cada 3 meses, a gente faz isso de novo, né? Para que haja uma transparência e ninguém fique no escuro. O que está sendo feito com o dinheiro da igreja? Né? Eu sou dizimista fiel e eu quero saber o que está acontecendo. Embora que eu aprendi uma coisa há muito tempo atrás. Quando eu entrego meu dízimo, eu entrego para Deus
E se acontecer qualquer coisa, pastor e tesoureiro vão prestar conta diante de Deus. E de Deus ninguém tira farinha, né? Quem conhece a história de Ananias e Safira, tentaram passar a perna em Deus, deu ruim, né? Então não tem como enganar Deus. Mas ainda assim, por entender que ministério saudável é construído debaixo de transparência, a gente vai fazer isso. Não porque a gente deve alguma coisa, porque a gente entende que é necessário fazer. Amém? Mas antes de passar o relatório financeiro, amados, só comunicando aqui algumas coisas importantes. Lembrar as irmãs, né, que nós vamos ter culto de Páscoa domingo. Então é também uma ocasião evangelística. Então você pode convidar pessoas para o culto de Páscoa. Nós pretendemos, estamos em oração, né, porque ainda temos 2 dias, né, mas vamos pedir a Deus a direção para fazer algo diferente, né? Então é uma oportunidade evangelística. O culto de mulheres está se aproximando, vai ser dia 13, né? Quem já viu ali a nossa agenda que eu postei no grupo, né? E dia 10 agora o culto de casais, que vai ser na próxima sexta-feira. Então, infelizmente não vai dar tempo de arranjar um namorado para a pastora Alice, acho que está em cima da hora. Ela nem quer, nem ela e nem a Leia, nenhuma das duas querem, né? Mas ela vai estar na intercessão por nós, graças a Deus tem alguém para orar. Mas aqueles aqui que têm seus cônjuges, né, vamos estar incentivando e convidando outros casais, né, que também é uma oportunidade evangelística. Amém? Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui na nossa agenda. Então seria isso. Essas são as programações oficiais do mês. A partir de agora, então dia 13 o culto de mulheres às 20 horas e de sexta-feira que vem o culto de casais também às 20 horas. Vai estar com a gente o pastor Irzo e a pastora Célia, lá da Assembleia de Deus de Blumenau, tem 52 anos de casados também. E tem um ministério tremendo. Quem recomendou eles foi o Guilherme, né? E a Paula, que é filha dessa mocinha que está aqui, né? Então eles também têm um seminário chamado Lar Feliz, que se tudo correr bem até o final do ano a gente vai organizar esse seminário com eles também, né? A partir de agora, amados, a gente tem uma novidade, que é a oração todo dia das 6h30 às 7 da manhã, né? Deus já vinha falando comigo sobre mais oração. Eu não comentei isso com ninguém, nem com o pastor Alice. Por quê? Porque eu ainda queria entender como que a gente ia fazer isso. Porque ao mesmo tempo que o Espírito Santo vinha falando comigo que a gente precisava intensificar a oração, eu sabia que marcar a oração na igreja, infelizmente, não funciona. Eu tenho experiência já de muito tempo. A gente marca e a gente se estressa. Por quê? Porque não vem, as pessoas não vêm, né? Então, Deus tocou no coração da pastora Patrícia. Eu já venho fazendo isso há alguns meses. Eu participo todo dia das 6 da manhã, um grupo de oração online da empresa que eu trabalho, né? E aí Deus tocou no coração dela para a gente fazer com o pessoal da igreja, das 6h30 da manhã às 7. Por que a gente não perguntou para ninguém, vamos fazer, não vamos fazer, que horas que vamos fazer? Porque foi uma direção de Deus. Então, quando a direção vem de Deus, a gente só comunica. Quando é coisas que a gente vai perguntar para vocês, vamos pintar a igreja de preto, azul ou vermelho? Favoráveis pelo preto, levanta a mão. Favoráveis pelo vermelho, levanta a mão. Favoráveis, aí a gente faz isso. Mas quando vem de Deus, a gente só comunica, entendeu? Se Esse grupo do trabalho, eles estão há 6 meses esperando. Desde agosto do ano passado. Todo dia das 6 da manhã. Eles não falham um dia. De segunda a segunda. E às vezes tem dias da semana que faz também das 3 da madrugada às 4 da madrugada. Essa daí eu não participei ainda. Porque eu não dou conta de participar de tudo, né? Eu canso, né?
Mas tem gente que tem uma energia absurda. Mas se o Espírito Santo falar, vai, eu vou também. Né? Mas é que eu realmente, eu conheço o meu limite. Então eu estou administrando. Então, amados, é obrigatória a oração das 6h30 às 7 da manhã? Não, não é obrigatório. Né? Vai quem pode, vai quem quer. Nessa semana, algumas pessoas participaram, outras não, e está tudo certo. Nós estamos fazendo isso porque foi uma direção de Deus. Eu até quero pedir perdão para a pastora Alice, que eu queria ter falado com ela antes de todo mundo, porque em respeito por ela ser a líder da intercessão. Mas o que acontece? O pastor Ciel estava pregando, e ali na cadeira, sentado no primeiro banco, eu escutei o Espírito Santo falar, começa, anuncia para a igreja, começa já. Escutei ali, sentado na cadeira. Então não deu nem tempo de comunicar a ninguém. Só o pastor Ciel terminou de pregar, eu fui pegar o microfone, eu já comuniquei a igreja. Né? Porque eu escutei ali o Espírito Santo falou comigo, entendeu? Foi muito... E aí, aquela coisa, né? Obedece quem tem juízo, né? Deus falou. Então, o Google Meet, se alguém aqui tiver dúvida, é bem fácil, tá? Todo mundo geralmente já vem no celular. Quem tem Android geralmente já vem. Se não tem, é só baixar, é bem rapidinho. E é muito fácil, é só clicar ali no link, já vai aparecer a tela, você clica ali para liberar o microfone e para liberar a tela. Se quiser ficar com a tela escura, eu muitas vezes no meu grupo das 6 da manhã, às vezes eu vou lavar a louça e vou fazer café da manhã, eu deixo a tela fechada. Porque o nosso grupo das 6 é muita administração de palavra. Todo mundo ministra a palavra e ora, ministra a palavra e ora. Nosso grupo da igreja, a gente não está ministrando palavra, é só oração. Mas eu, como pastor, às vezes eu deixo uma palavrinha ali, né? Mania de pastor, né? Mas é só um versículo bíblico, né? É coisa rápida, né? Porque é só meia horinha, passa rápido, né? Então é orando, nós estamos orando pela igreja, orando pelas programações, orando por tudo que a gente tem que orar. Amém? E lá em Tijucas, já tem praticamente uns 2 meses que Deus colocou no coração do Luiz e da Silvane, todo sábado às 7h30 da manhã, eles estão fazendo oração na igreja de Tijuca. Eu fui um dia lá orar com eles. Né? Claro que o pessoal de Canelinha lá é um pouquinho mais longe, mas se Deus tocar no coração, sábado de manhã, quiser ir lá orar com eles, né? Pastora Alice, não sei, ela só está com moto agora, né? Mas enfim, está aberto, nós somos uma igreja só. E eu botei aqui na nossa agenda, 21 a 25 de abril, o Congresso de Resgate da Nação. Essa não é uma agenda necessariamente nossa, mas é uma agenda da nossa cobertura espiritual, e que eu botei aqui para incentivar vocês. Né? Talvez esse ano está em cima da hora, mas eu estava falando ontem para o pessoal de Tijucas. Vamos começar a se organizar para ano que vem, a igreja enviar os pastores, a igreja poder bancar os pastores, e os demais membros que quiserem ir, vamos fazer um cachorro-quente, vamos fazer como é que chama? Um galeto, vamos fazer alguns eventos extras para arrecadar um dinheiro extra para ajudar a abençoar as pessoas que quiserem ir também. Porque tem gente aqui que nunca foi. Pastor Alice já foi quantas vezes, Pastor Alice? 2? Mas eu já fui umas 4 para Porto Seguro. A pastora Mena deve ter ido umas 7. Né? Então, amados, é uma experiência maravilhosa. Porto Seguro é o lugar onde o Brasil foi descoberto. Então, o apóstolo René entende que é o útero da nação brasileira. Então, é no útero da nação brasileira onde são lançados decretos proféticos, né? Então, ali são 4 dias de congresso, de manhã, de tarde, de noite. É um encontro com Deus. Você volta de lá renovado. Você está indo para um lugar onde o Brasil foi descoberto, de repente consegue arranjar uma estratégia para levar o Ari para lá, né? Porque, olha, eu vou dizer para você, quem é casado é uma nova lua de mel. Porque é um lugar onde tem as praias lindas, né? Tem praias lindas, a comida típica da Bahia, né? O famoso acarajé, né? E tem aquela outra comida, como é que é o nome? A tapioca.
tapioca de carne de sol, né? Vatapá também? Esse eu não me lembro agora. Mas enfim, é muito bom. O lugar é lindo, né? O lugar é maravilhoso. E assim, uma particularidade de Porto Seguro: o nome é profético. Porque quando você está lá, você se sente que está num lugar seguro. É incrível. Dá para parcelar no cartão. E o apóstolo René, que tem uma agência de viagens, a própria organização do evento, eles têm feito todo ano promoções com antecedência. Então, quem compra com antecedência tem promoções. Se for 5 pessoas, é um preço diferenciado. Se vai 6 pessoas, se vai uma igreja, daqui a pouco aí vai 10 pessoas, 15, tem um preço diferente, entendeu? E se a gente compra passagem aérea também com bastante antecedência, o preço também é muito bom, né? Então não é caro. E é uma experiência muito importante. Assim como tem o Congresso Internacional que acontece no mês de junho. Se Deus quiser, esse ano eu quero ir, né? Quero. Isso, agora eu vou entrar rapidinho aqui. Manaus, o que tem? Manaus é que eu fui mais vezes. Manaus eu fui umas 4 vezes também. O tema vai ser Vivendo um Milagre no Território da Promessa, 21 a 25 de abril. Né? Tá. O preço está... Eu não sei se teve mudança de preço, porque às vezes quem compra com mais antecedência tem aquelas promoções, né? Mas agora, em cima da hora, o ingresso adulto, standard, que é o mais simples, né? Que você entra na arquibancada, né? R$575 por pessoa. Aí o gold, né? Que aí já é um assento melhor, mais próximo do altar, né? Do palco, R$950. Né? Então, e o de criança, 300 e poucos reais. Tá? Tem. Só que, como eu falei, quando compra em quantidade tem um preço diferente. Mas teria que ter sido com antecedência, né? Eu estou avisando para você já para se preparar para o ano que vem. Claro, se tiver alguém aqui que tenha condições de ir ainda esse ano, né? Agora, eu quero me organizar para ir para o congresso em Manaus, que é em junho. Até lá, em nome de Jesus, vocês vão enviar o pastor de vocês. Amém? Amados, agora, uma notícia que para mim é muito dolorida, mas eu preciso falar, né? Quando eu fui convidado a assumir, eu poderia ter colocado para vocês uma solicitação, né? Que, como era pastor do Ministério Vindas Águas, eu assumiria, mas com o nome Vindas Águas, porque esse é o nome do ministério que Deus me deu, né? Onde eu tenho uma visão, inclusive, da parte de Deus. Mas, entendendo que seria muito mais fácil eu aceitar mudar para a Ibra do que toda a igreja ter que transicionar para um novo nome de ministério, inclusive para os meus pais, que eu tenho certeza que ia ser bem difícil, né? Eu decidi abrir mão do nome, né, ou abrir mão da placa, como costuma dizer, e para se tornar o pastor da Ibra. Só que tem uma coisa, de lá para cá eu ainda continuo pagando todo mês uma mensalidade da contabilidade.
eu pago isso com o meu dízimo, porque o meu dízimo eu não entrego aqui, eu entrego contabilmente para o Ministério Vindas Águas, para poder pagar a contabilidade, e a gente dá o dízimo dos dízimos do Vindas Águas para o apóstolo Leandro, que é a nossa cobertura espiritual. Só que, diante de tudo que Deus tem me falado, de viver o novo, eu preciso realmente encerrar. Vindas Águas não vai existir mais. Eu decidi que não vai existir mais. Então eu preciso encerrar na contabilidade, contabilmente, esse CNPJ. Isso tem um custo, dá mais ou menos uns R$1.200. E eu entendo que, como a igreja me assumiu, eu acho que a igreja deveria assumir também essa despesa. Porque eu nem tenho de onde tirar esse valor, né? Então eu creio que, como a igreja assumiu o pastor, então vem o combo junto, né? Porque eu tinha esse ministério, né? Tenho, né? Mas eu entendo que não tem mais como eu ficar pagando todo mês uma coisa que não existe, né? Então seria talvez ilusão isso daí. Então, se todos concordarem, lá em Tijucas todo mundo apoiou, se todos vocês concordarem, a gente tem um dinheiro no caixa e a gente vai quitar isso aí e mandar encerrar o Vindas Águas. E a gente vai ser só Ibra. Todos aqui concordam? Amém? O encontro das águas, perguntaram isso lá ontem, né? O encontro das águas vai continuar, né? O encontro das águas vai continuar, só que promovido pela Ibra, né? Amém? Encontro das águas, não, Deus que me livre, isso aí é patrimônio histórico. Amém? Então agradeço a compreensão de vocês. Uma novidade, o apóstolo Renê compartilhou essa semana, teve uma reunião com as gerações de toda a nossa cobertura espiritual lá em Manaus, na terça-feira à noite. O culto está no YouTube, quem quiser algum dia acompanhar as programações, né? Ministério Internacional da Restauração. Foi anunciado que vai surgir uma nova escola de líderes. Então, até para aqueles que já são formados na escola de líderes, vai ter uma nova escola de líderes com 4 módulos, e é tudo novo, né? Atualizado para os dias de hoje. Pelo que foi apresentado no culto, já está pronto, né? Mas eu vou orar para ver a hora certa e vamos ver quantos alunos nós vamos ter disponível para começar uma turma. E aí eu gostaria que o maior número de pessoas realmente se alistasse, porque é um novo tempo. E a gente vai precisar se capacitar para o tempo que se chama hoje. Alguns conteúdos que nós recebemos no passado, talvez já não é mais o suficiente, né? Para o tempo que a gente está vivendo. O tempo que a gente está vivendo, a gente precisa de uma capacitação específica para esse tempo. E eu creio que essas... Era 3. Então, vamos estar em oração. A gente vai esperar essa notícia chegar pela coordenação, já foi anunciado lá em Manaus, mas eu vou esperar os coordenadores, a próxima reunião do Estado, e aí eu vou conversar pessoalmente para saber, está pronto o livro, já está disponível, e aí eu vou anunciar nos cultos, para ver se nós vamos ter alunos, né, para poder montar uma turma. Tá? Porque uma coisa que eu falei lá ontem, lá em Tijucas, a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Crescei na graça e no conhecimento. E tem um texto lá em Oséias 4:6 que diz, se você rejeitar o conhecimento, eu te rejeito como sacerdote. Na antiga aliança, isso era só para pastor, né? Só para sacerdote. Na nova aliança, todos nós somos sacerdotes, tanto homem como mulher. Nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Então é para todos nós, não podemos parar de aprender. O aprendizado é até o último dia. Amém? Então eu tenho uma outra ideia de um material que eu tenho lá em casa, que é da apóstola Valnice Milhomes, que são sobre raízes. Esse material, quando o Espírito Santo falar, é agora, eu vou propor para a igreja. Raiz de rejeição, raiz de orgulho, são vários tipos de raízes que tem que ser tratado lá no fundo. E isso eu sei que vai uma hora que nós vamos ter que passar por isso aí. Porque é um nível de cura no profundo, que todos nós precisamos. Mas eu vou esperar o tempo de Deus. Mas essa é uma aula que eu quero fazer aqui ainda com o pessoal.
Só para dar um parecer, na nossa última reunião, algumas pessoas deram nome, né, para uma futura diretoria, que pode ser formada com no mínimo 5 pessoas, né? Eu ainda estou lendo toda a ata e todo aquele material, estou lendo tudo, revisando tudo, porque eu não vou assinar sem ler tudo, né? Até peço perdão para vocês que isso já até era para estar pronto, né? Mas confesso para vocês que os últimos meses foram muitas e muitas mudanças que eu tenho passado, sofrido, né? São muitas mudanças que eu tenho enfrentado, né? Quem sabe que o meu sogro e minha sogra moram na minha casa. Só de cuidadora já passou 4 cuidadoras. Uma outra decisão difícil que eu tive que tomar foi fechar a célula de São João Batista. Deus vem falando muito comigo que eu preciso arranjar um tempo maior para me dedicar para o meu trabalho, que teve meses que foi a minha esposa que me sustentou. Eu não sou machista, não tenho problema com isso, eu sei que é melhor ser 2 do que 1, mas eu entendo que como marido eu tenho que ser o provedor do lar. Então, para isso, eu tomei a decisão de fechar a célula de São João, e agora a célula de Canelinha eu vou mudar de segunda para terça. A gente vai começar meia hora antes, para poder ter, segunda-feira é o dia do treinamento da minha empresa, que eu estou faltando o treinamento da minha empresa para poder fazer a célula. E eu entendi que chegou no limite. Então, essas mudanças todas é para mim poder ter mais tempo para o meu trabalho também, porque eu tenho que sustentar a minha família. Embora que daqui a pouco no relatório financeiro eu vou comunicar a vocês que, conversando com a tesoureira, a gente decidiu que o pastor Christian teria direito a um salário mínimo, né? Mas com o salário mínimo ainda não consigo sustentar a minha família, né? Não que seja ruim, né? Eu preciso continuar trabalhando, amém? Então já vou indo aqui para o relatório financeiro, e depois, se eu me lembrar de alguma coisa que eu esqueci, vocês lembrar, vocês podem perguntar e levantar a mão, amém? Nosso relatório financeiro, eu vou estar apresentando janeiro, fevereiro e março.